cerca de 65 a 100 milhões de anos atrás, um dos grupos mais antigos de mamíferos começou a se ramificar em algumas das criaturas neotropicais mais incomuns e adoráveis presentes hoje. Ao longo de milhões de anos, o clado dos Xenartas evoluiu para criaturas do tamanho de porquinhos da Índia até a megafauna, incluindo preguiças terrestres gigantes e tatus do tamanho de pequenos carros. Os registros fósseis demonstraram cerca de 100 gêneros, incluindo cerca de 80 espécies de preguiças e mais de 100 espécies de cingulatas. Na era lujanense na América do Sul, o número total de mamíferos herbívoros que pesavam mais de 1 tonelada era ainda mais impressionante que o presente na África atualmente. Até 19 espécies conviviam em um só local, e ao redor de 80% dos mamíferos que pesavam mais de 500 quilos eram xenartas. Mas como este grupo pode sobreviver vivendo no mesmo habitat, preenchendo basicamente o mesmo nicho ecológico e não causar uma superexploração dos recursos que leve à fome neles mesmos? A resposta está em seu baixo metabolismo e, então, um baixo requerimento de energia, já que esta superordem faz tudo devagar, incluindo sua digestão. Eles requerem menores quantidades de alimento que outros mamíferos de tamanho similar, e isso permitiu que tantos xenartas vivessem em um mesmo habitat. A diversidade de xenartas sofreu uma redução quando todos os clados de megafauna foram extintos no final do Pleistoceno e início do Holoceno. Isso se deveu principalmente à Era do Gelo, mas também pode ter sido resultado de humanos caçando-os para se alimentar. Todas as espécies atuais e já extintas têm sido encontradas em regiões específicas da América, principalmente na América do Sul. Hoje, algumas podem ser encontradas na América Central, mas somente uma espécie, o tatu-galinha, está presente no sul dos Estados Unidos. O nome xenarta tem origem em duas palavras gregas que significam articulações estranhas. Membros deste clado possuem articulações extras em algumas vértebras. Outra similaridade que os xenartas compartilham são as grandes e curvadas garras. Xenartas também possuem dentes diferentes de todos os outros mamíferos. Eles possuem dentes simples, com estrutura similar, e algumas espécies não possuem dentes. Hoje, existem cerca de 40 espécies de xenartas. Alguns ficam pendurados de cabeça para baixo em árvores. Outros possuem um longo focinho com uma língua prênsil. E alguns escavam o solo na procura de insetos. E alguns pequenos invertebrados. Alguns comem até carniça. Geralmente, estas espécies são difíceis de serem encontradas e, assim, são difíceis de serem estudadas. Muitas espécies de xenarta são virtualmente desconhecidas na natureza. Infelizmente, devido à extensa perda de habitat em toda a América do Sul e Central, praticamente todas as populações de xenartas diminuíram nos últimos anos. Porém, ainda há esperança. Com treinamento adequado e educação, qualquer um pode se tornar cientista de preguiças, um embaixador dos tatus ou um defensor dos tamanduás. A União Internacional de Conservação da Natureza trabalha para salvar ecossistemas e espécies. Dentro da Comissão de Sobrevivência de Espécies da UICN, existem mais de 160 grupos de especialistas. Um destes grupos, o Grupo de Especialistas em Tamanduás, Preguiças e Tatus, ou ASASG para abreviar. É uma rede de especialistas em mamíferos e conservação, os quais trabalham para entender e proteger as espécies de xenartas, apoiando pesquisas de campo, conservação e programas de educação. No total, a Comissão de Sobrevivência de Espécies possui mais de 10.600 especialistas voluntários, os quais ajudam a construir o conhecimento sobre o status de conservação de espécies de plantas, fungos e animais e identificar suas ameaças. Estes grupos fornecem conselhos, desenvolvem políticas, diretrizes e facilitam o planejamento para a conservação. O grupo de especialistas em tamanduás, preguiças e tatus é também apoiado por duas instituições parceiras, FIA e Nurtured by Nature.
Nós devemos celebrar os tatus, as preguiças e os tamanduás pelas adaptações únicas. Nós também devemos ajudar a conservá-los, já que cumprem um importante papel ecológico em muitos habitats neotropicais, mas que estão enfrentando muitas ameaças. As espécies que estão vivas hoje são descendentes de um grupo taxonômico diverso, o qual resistiu a pelo menos uma extinção em massa. Os humanos têm o poder de salvar esses animais magníficos. Mas nós vamos? Lembre-se de mantê-los em seu coração, mas deixe-os na natureza.